Já vou abrir direto esse vídeo na nossa tabela planejada, porque a gente tem muito o que debater sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes, deixa eu só me apresentar aqui, tá? Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, e o resumão da rodada, esse vídeo é onde eu mostro e falo sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, com a ótica do Fluminense, falando de estatísticas e números que são interessantes e avaliando os resultados que foram bons ou ruins pra gente. Beleza? E uma das coisas que eu faço aqui foi essa tabela a partir do jogo contra o Criciúma, quando tem a pausa ali para a final da Copa América. Eu falei, olha, a gente precisa fazer X pontos para poder escapar. 44 ainda é o número que eu utilizo, tá? Segundo a UFMG, a possibilidade de um time com a UFMG, o Instituto de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, que calcula as probabilidades do futebol. A chance de um time com 44 pontos ser rebaixado, tá aí na tela inclusive, as chances são de apenas 8,7%. Ou seja, a cada 10 times que fizerem 44 pontos aí, num Campeonato Brasileiro hipotético, de acordo com o que está agora, só um cairia. Então, acho factível a gente dizer que com 44 pontos a gente escapa. 43 está com 21, 22%. Ou seja, 43 é uma chance ainda pequena, mas arriscada, né? Seriam, se eu falei que é 10 e 1, seriam 10 e 2. Então, 44 pontos ainda é o número que eu miro ali para a gente fazer escapar. 45 também, tem gente que é mais precavida, só tem 2% de chance. Provavelmente com 45 não tem nem discussão. Mas voltando aqui, então a gente tem que fazer 44 pontos, a gente tem 27. E aí eu planejo, né? Tipo, olha, a gente pode, contra o Criciúma fora, a gente tem que ganhar. Empatamos, estamos devendo 2 pontos. Ah, mas contra o Palmeiras eu projetava empatar, a gente ganhou? Recuperamos esses 2 pontos e vamos fazendo a conta. Fato é que, com essa derrota pro Botafogo, por mais que ela já fosse esperada, né? O nosso cenário está de 0 pontos, que eu acabei não diminuindo aqui o saldo de pontos também após as últimas rodadas, embolou um pouquinho. A gente está com 0 pontos de saldo, a gente não tem a famosa gordurinha que a gente acumulou, principalmente quando eu falei aqui, ó, das vitórias contra o Atlético Mineiro e São Paulo, onde eu projetava 1 ponto e a gente fez 6. A gente acumulou uma gordurinha ali que já foi queimada na derrota para o Juventude e não foi ressignificada, para utilizar uma palavra do Felipe Melo, na derrota para o Botafogo por 1-0. Era um resultado que eu já botava como derrota, mas perder desse jeito foi muito ruim. Eu fiz uma questãozinha aqui na minha planejada que eu vou voltar nela no final do vídeo, beleza? Vamos falar do resumão da rodada, vamos falar dos jogos e da tabela, e aí eu volto nela no final do vídeo para você entender as nossas chances de fazer os 44 pontos. Vamos lá, tá? Tabela do Campeonato Brasileiro está aí na sua tela. Fluminense está na 18ª posição. Essa posição aí é ruim, cara, porque isso abala muito, que parece que você tem que passar 2 times. É uma merda. Na teoria tem ainda, né? Mas vamos lá, olhando os resultados dos jogos, os 2 jogos das 4 da tarde foram horríveis pro Fluminense. A vitória do Vitória foi, obviamente, muito ruim, não mole até do jogador do Juventude, um pênalti. O Vitória ganhou por 1-0 em casa no Barradão, ultrapassou o Fluminense, foi a 28 pontos e saiu do Z4. No mesmo horário, o Corinthians enfiou 3 no Atlético Goianiense, um vareio de bola na Neoquímica Arena, golaços, Rodrigo Garro fazendo gol no finalzinho, e só não saiu do Z4 por conta da vitória do Vitória, né? Por conta do número de vitórias. O Corinthians tem a menos, mas também foi a 28 pontos, principalmente a vitória do Corinthians no Atlético Goianiense já era esperada, mas foi um resultado muito ruim, principalmente quando é atrelado à derrota do Fluminense para o Botafogo, da maneira como foi no Maracanã no último lance, no mole do Felipe Melo. Se o Fluminense tivesse empatado aquele jogo, estaria no Z4, estaria na zona de rebaixamento, porque estaria à frente do Corinthians pelo número de vitórias, mas estaria atrás do Vitória pelo número de vitórias. Vitória, 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 vitória. No domingo, aliás, ainda no sábado à noite, teve 4-1 do Fortaleza no Bahia, mas não é de um campeonato que nos pertença, né? E no domingo, um jogo que nos interessa muito. O Atlético Mineiro enfiou 3-0 no Red Bull Bragantino, com boa parte do time reserva, né? O Daverson perdeu pênalti, depois acabou fazendo gol. O Daverson jogou, né? O Hulk ficou no banco, entrou só no decorrer da partida, fez gol também.
O Atlético poupou o Guilherme Arana, poupou algumas partidas, o Scarpa só entrou durante o jogo, o Bernard também só entrou durante o jogo, porém, Everson, Júnior Alonso, Alan Franco, alguns jogadores que são titulares, o Fausto Vera também, são titulares, atuaram pela equipe do Atlético Mineiro que a gente enfrenta na quarta-feira pela Libertadores. 3-0 do Atlético Mineiro no Bragantino, resultado que dentro do Brasileirão foi bom pra gente, porque o Bragantino habita a 14ª posição com 31 pontos e tá no contexto de rebaixamento. O Vasco perdeu para o Palmeiras. Infelizmente, o campeonato do Vasco não nos pertence, né? O Vasco é um time de meio de tabela, 35 pontos. Precisa de 3 vitórias em 12 jogos para escapar do rebaixamento. Algumas estatísticas aí colocam o Vasco com 2, 1% só de chance de cair. Então, foi bom pela rivalidade, para atrapalhar a vida do Botafogo lá em cima. A vitória do Grêmio contra o Flamengo, ela é um resultado ruim pro Fluminense. Bom pro Tricolor, mas o Flamengo meio que já largou o campeonato, né? Já tá a 11 pontos do Botafogo, não tem mais confronto direto, tem um jogo a menos aqui, mas enfim. A vitória do Grêmio é ruim pro Fluminense, né? O Grêmio vai a 31, era um time que tava com 28, completamente perdido aqui no pagode da zona de rebaixamento. Com essa vitória e com 25 jogos ainda, ou seja, 2 a menos do que a galera, o Grêmio dá um salto grande. 12º era o salto que a gente esperava dar quando se vencesse o Botafogo no sábado. Enfim, o Grêmio conseguiu, respira, mas ainda assim o Grêmio tem 13 jogos para fazer 13 pontos. É difícil? Um pouco, mas não é, tá bem mais tranquila a situação do Grêmio após essa vitória contra o Flamengo lá na Arena do Grêmio. Um jogo até interessante, né? O Grêmio faz 1-0, o Flamengo empata, e o Bright White faz 2-1, 3-1 Grêmio. E aí tem expulsão do Flamengo, golaço. Golaço não, né? Foi uma boa jogada no final que resultou no gol. O Internacional venceu o São Paulo. O Internacional que eu cheguei em algum momento falar que, olha, pode dar merda pra eles e eles ficarem aqui no contexto do rebaixamento, hein? Pois bem, eles jogaram jogos atrasados, ganharam 4 vitórias seguidas, botam o Internacional em 8º como favorito pra fechar o G8 nesse momento. São Paulo perdeu, deve ter poupado alguns jogadores pra Libertadores ou não, acho que não, né? Pro jogo contra o Botafogo. Eu vi que o Luciano, que fez o gol do São Paulo, pelo visto, deve ter poupado um outro jogador só. O Lucas Caleri. O Caleri veio do banco, né? O outro foi poupado. Cuiabá e Cruzeiro 0-0, Criciúma e Atlético Paranaense 0-0. O Cuiabá empatar com o Cruzeiro foi bom, segura o Cuiabá aqui com 23 pontos. Ainda não é uma ameaça ao Fluminense, mas tudo bem também que 19º e 18º não ia fazer diferença. Mas se o Cuiabá ganha, era mais um time para estar ali num contexto de esperança de sair da zona de rebaixamento. E o empate entre Criciúma e Atlético Paranaense era o melhor resultado pro Fluminense. Nesse jogo até ele era às 6 e foi atrasado para as 8. O Atlético Paranaense não conseguia chegar lá em Criciúma, o voo foi e voltou, não conseguiu pousar, uma confusão danada. Por que o empate foi bom? O Criciúma ficou com 29, foi o empate que fez o Criciúma sair da zona de rebaixamento, né? Mas, na verdade não, na verdade eles não tinham entrado, né? Eles estavam entrando quando o Fluminense estava empatando, né? Mas eles saem aqui do contexto, vão para 15º, e o Atlético Paranaense ainda tá na brincadeira aqui com 35 pontos. Obviamente, todo mundo aqui embaixo, se você fizer um recorte do Grêmio para baixo, praticamente todo mundo tem jogo a menos. Então se todo mundo tem jogo a menos, ninguém tem jogo a menos, né? Mais ou menos. Só Vitória e Corinthians tem 27 jogos. O Fluminense tem um jogo atrasado contra o Atlético Paranaense. Só que o Atlético Paranaense ainda tem outro jogo atrasado, assim como o Grêmio, que também tem 2 jogos atrasados. Nesse meio de semana, a gente vai ver alguns jogos atrasados do Brasileirão. Nesse meio de semana tem o Grêmio enfrentando o Criciúma na quarta-feira, um jogo que pra gente o ideal seria um empate ou então uma vitória do Grêmio. Manda o Grêmio embora logo, deixa o Grêmio embora com 34 e segura o Criciúma com 29, porque a gente só precisa de 4 times que fiquem embaixo da gente na tabela. A gente não precisa de 7, 8 times, só precisa de 4 no momento. Então o Criciúma ficar ali no contexto é melhor. O outro jogo é Red Bull, Bragantino e Internacional. Se o Internacional ganha o Bragantino fica no contexto de rebaixamento com muita força, tá? Red Bull, Bragantino e Atlético Paranaense estão despencando na tabela. É hora de aproveitar um bom momento. Esses são os 2 jogos atrasados que vão ser disputados nesse meio de semana. Bem, partindo aqui para o FMG, né, de novo, a gente olha as chances de rebaixamento. Eu sempre falo, eu não gosto muito de probabilidade por time, porque isso muda muito de uma hora para outra.
mas é interessante pra gente ver alguns cenários. O Atlético Goianiense já deu adeus ao campeonato e é o nosso próximo adversário. Ainda tem uma chance, alguma coisa, e o bom da gente enfrentar eles agora é que provavelmente ainda não vai rolar aquela mala branca de mandar um dinheiro pra incentivar a ganhar. Acho que ainda não tá nesse contexto. Então pode ser que o Fluminense pegue só um time desmotivado no próximo domingo, sem muita torcida no estádio. É o que eu tô chamando de conta de luz. Você recebe seu salário, a primeira conta que você tem que pagar é sem luz, porque não dá pra ficar sem luz. Então o Fluminense tem que pagar essa conta. O Atlético Goianiense é a obrigação de vitória, sim. Fluminense não é o time com mais chances de cair, tem 40%. Corinthians e Vitória tem mais chances, mas por que se eles estão na frente nossa na tabela? 2 fatores. Reação, o Corinthians também está numa reação boa. O Fluminense tem um jogo a menos em casa contra o Atlético Paranaense. E isso é um trunfo muito bom para o Fluminense. Se ele ganhar esse jogo, para vocês terem uma noção em relação à tabela, o Fluminense fica a 1 ponto do Atlético Paranaense. Óbvio, eles têm outro jogo atrasado, mas fica a 1 ponto só. Tá totalmente dentro do contexto. O Cuiabá também tá quase indo com Deus aqui, né? As 2 derrotinhas já vai para o pagode lá também embora. E hoje, os times que a gente pode mirar, se vamos dizer que o Corinthians escape, porque é um time que tá numa reação boa, a gente tem que mirar no Criciúma. A próxima rodada, que pode dar um contexto pra gente, o Criciúma visita um Bahia na Fonte Nova, num jogo que pra gente torcer com toda a força pro Bahia. Porque se a gente ganha o Atlético Goianiense e o Criciúma perde os 2 jogos que ele tem nessa semana, perde pro Grêmio fora e pro Bahia fora resultados que são factíveis, o Criciúma entra total na zona de rebaixamento, ou pelo menos dentro daquele contexto ali, com o Fluminense ultrapassando. Os outros times aqui que estão na nossa disputa, Vitória e Corinthians, saem para poder jogar contra Internacional. O Vitória vai até o Rio Grande do Sul pegar um Internacional embalado e o Corinthians pega um clássico estadual contra o São Paulo. Ou seja, a próxima rodada é um portal se abrindo para o Fluminense para ser um dos poucos a pontuar. Porque, além de tudo, o Atlético Paranaense, que também está nesse contexto, joga fora contra o Flamengo no Maracanã. E o Red Bull Bragantino, que é o outro time que está dentro desse contexto, também joga fora no Alfredo Jaconi contra o Juventude. Então a próxima rodada, essa rodada era esperada que fosse uma rodada ruim para o Fluminense, acabou sendo trágica. Mas a próxima rodada coloca dos 7 times que estão no contexto de rebaixamento aqui hoje, Corinthians, Vitória, Fluminense, Criciúma, Juventude, Bragantino e Atlético Paranaense, só o Fluminense é favorito no seu jogo, e o Juventude também, porque é um confronto direto entre Juventude e Red Bull Bragantino. Então, assim, a próxima rodada é a rodada que, se eu não vier fazer um resumão direto lá de Goiânia, falando bem, é pra entrar em desespero. Por quê? Fiz um gráfico aqui, ó, vocês já estão vendo de volta aí na tela a minha planejada, e eu fui colocando alguns jogos que a gente tem as contas de luz, que a gente tem a obrigação de ganhar. Dentre eles, são os seguintes jogos, tá? Peraí, porque eu troquei aqui. Atlético Goianiense, sim, fora de casa é obrigação. É obrigação de ganhar o Criciúma em casa e é obrigação de ganhar o Cuiabá em casa. Esses 3 não dá pra negociar. O Fluminense perdeu muito ponto bobo no campeonato até agora. Esses daqui são daqueles inexplicáveis se a gente perder. Só que Cruzeiro em casa, Atlético Paranaense em casa, Grêmio em casa e até o Atlético Paranaense fora, mais do que o Fortaleza até. Vou tirar o Atlético Paranaense, vou de Vitória aqui, é porque são 4. São jogos que a gente não é o favoritaço, não é a conta de luz, não é obrigado a ganhar, mas a gente tem boas chances de vitória. A gente tem consideráveis chances de vitória nesse jogo. Então a gente tá falando aí de 7 jogos. O Fluminense hoje precisa de 6 vitórias e um empate. Se o Fluminense não cometer nenhuma atrocidade na sua tabela, o que é atrocidade? É perder pro Atlético Goianiense. O Fluminense consegue, com esses 7 jogos, 90% dos pontos que ele precisa. O Fluminense precisa de 6 vitórias e um empate. O Fluminense consegue pelo menos 4 vitórias e um empate aí. Pelo menos 4 vitórias e um empate nesse daí. E aí vai buscar essas outras 2 vitórias em jogos que até tem chance. O Inter fora, o Fortaleza em casa, o Atlético Paranaense fora. No Fla-Flu, porque não, o Flamengo tá jogando nada.
Então, assim, tem uma chance, a tabela do Fluminense se apresenta com uma possibilidade grande da gente escapar. O cenário é positivo com as atuações que o Fluminense vem tendo. O Fluminense é um time que tem jogado bem. Perdeu pro Botafogo numa maluquice do Felipe Melo. Mas num confronto contra o líder a gente jogou. Teve. Então, assim, o cenário é positivo dentro do Campeonato Brasileiro, tirando a hora em que a gente olha pra tabela. Mas não existe sorriso, não existe conta sem ganhar do Atlético Goianiense na semana que vem. Beleza? Deixa um like aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá aquela moral, tamo junto, até a próxima. Valeu!